A doutora Lisa Giovanetti é dentista formada pela Universidade de Taubaté. Fez pós-graduação em prótese pela Universidade do Texas, em Houston. E hoje nós vamos conversar sobre a sua experiência como dentista aqui nos Estados Unidos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho e deixar um comentário. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência, todo mundo que vem participando e interagindo com a gente durante esse programa, não o programa, mas esse projeto de conversar com um dentista brasileiro aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero apresentar uma amiga pessoal, uma contemporânea da faculdade, que já está aqui nos Estados Unidos há 20 anos, doutora Lisa Giovanetti. Muito prazer. Prazer é meu de estar aqui com você, João. Oh, que joia. Lisa, bom, nossos anos de Taubaté, no meio dos anos 90, tanta coisa que passou, e uma coisa que não parou de me bater na cabeça foi que você teve a mesma experiência que eu tive de alguém que disse para você um dia que não era possível ser dentista aqui nos Estados Unidos. Você lembra disso? Eu lembro, eu não lembro do nome dele, ele era em materiais dentários. Isso. Ele E falou: "Não, impossível". como é que foi essa sua interação quando você, porque eu acho que como você, como eu, você também tinha vontade de vir para os Estados Unidos, é isso mesmo? Foi, a minha vontade, eu sempre tive vontade de fazer mestrado aqui, ficar aqui não era a prioridade no começo. Aham. Daí meu primeiro marido era americano, não sei se você lembra, eu casei Lembra? no segundo ano de faculdade. Sim, Daí sim. a oportunidade daí foi quando a oportunidade surgiu. Aham, E aí eu falei: "Ah, então eu vou fazer o mestrado que eu sempre quis". aham. Daí a gente chega aqui e descobre como é difícil fazer tudo isso, né. Que não é só chegar aqui, fazer mestrado e É, semana que vem estou começando o programa. como é que foi essa sua chegada? Porque, olha, bom, se 20 anos atrás a gente não tinha ideia do que era, mesmo quando eu cheguei aqui em 2007. Eu não tinha ideia, porque até então, para mim, era totalmente impossível. Eu vim com uma promessa, nem promessa, eu vim com uma passagem comprada para 3 meses para voltar para São José e sem saber de nada. Você então ainda chegou antes. Eu ainda cheguei com mais oportunidade, porque eu cheguei 3 meses depois, eu já tinha green card. Quando entrei, eu pus o pé nos Estados Unidos, eu já tinha green card. Ok, O ok, meu Social Security chegou em 2 semanas. olha isso. Mas em termos de saber o processo para se Eu tornar dentista aqui, o que que você sabia quando você chegou? eu sabia que tinha alguma coisa chamada National Board, e eu Ok, tinha que fazer 2 National Boards. aham, Era a única coisa que eu sabia. Eu conversei com uma pessoa que tinha morado aqui, que era dentista, e ele passou bastante tempo no telefone comigo tentando explicar ok, o que que me esperava. aham. E você E não entendi nada, eu não sabia do que ele estava falando. Mas eu fiquei no telefone tentando prestar atenção e tentando entender o que que ele estava querendo me explicar. E eu não tinha noção do que estava na minha frente esperando. e você logo que chegou, você está no Texas agora, né? Eu estou no Texas agora. Quando eu cheguei perto de Chicago, eu estava, assim, na região de Chicago. Ok. E, bom, você tinha a gente tinha 2 anos, acho, de formado até então, e a Eu graduação ainda fresca. Você chegou a trabalhar como dentista lá no no Vale? Brasil, 1 ano, eu trabalhei como dentista por 1 ano, Um ano lá, e durante daí foi mudei. foi durante esse processo, então, provavelmente com a papelada do green card começou a desenrolar para você poder chegar, Isso. tá. Eu falo isso porque foi mais ou menos esse período de tempo que levou para quando eu cheguei e a Lilian poder chegar. Deu perto de 10 meses, 1 ano, até desenrolar tudo. Pelo fato de eu já estar aqui, claro que ajuda, mas, não foi um período muito muito tranquilo não,
E porque a gente não essa tinha. essa essa parte para mim foi fácil. Eu sei que Aham, para todo mundo é difícil, mas como eu aham, já era casada no sim. Brasil Aham, com um americano, aham, a única coisa que eu tive que fazer eu tive que ir na embaixada dos Estados Unidos aham. e eu apliquei para visto de permanência. Ok, já ainda Então, foi. para mim, toda essa parte foi fácil, Aham, legal, legal. É, porque em 3 anos eu já era cidadã americana. olha isso. Então foi de fato um privilégio, uma coisa Para assim mim mais foi. não, com certeza, com É. certeza. E você bom, quando você chegou aqui, qual foi a sua primeira atividade, de trabalho? Porque aqui a gente sabe que todo mundo trabalha. O que que Eu que comecei você começou? então, eu não sei se foi o que me ajudou ou se foi o que me atrapalhou. Eu comecei como assistente, como dental assistant, né, Aham, sim. assistente odontológica. E comecei a trabalhar, mas você trabalha o dia inteiro, de pé, então Uhum. eu chegava em casa, eu estava esgotada, eu não tinha Ah, vontade de fazer nada. tá. E no primeiro ano que eu estava aqui, eu trabalhava feito uma doida Aham, e em Chicago, então era sempre nevando e ficava à noite muito cedo, sim. e aí eu chegava no final de semana, eu só tinha vontade de dormir, eu dormia o final de semana inteiro. Aham, E quem que estuda para National Board, quando sim. você só quer dormir, está cansado de tanto trabalhar? Aham. É, não, isso é difícil demais, É, é difícil demais. E você a questão do board é até interessante, porque é claro, bom, hoje houve uma mudança muito grande, porque ele integrou em uma prova só. Eu estou começando a levantar alguns não documentos, alguns materiais de estudo, porque uhum. aquilo que antes era muito complicado. Hoje eles integraram tudo em uma prova, 2 dias de prova e passou, acabou. Antes você ainda tinha que buscar uma nota alta para poder se tornar competitivo. E como é que foi esse processo para você se preparar para a prova, Lisa? Ai, já faz tanto tempo, não tenho nem vontade de lembrar às vezes, porque foi assim, foi uma coisa horrível. Estresse, né? É muito difícil, Aham, muito estressante, e sim. quando eu comecei a fazer a prova, eu fiz Aham, várias ok. vezes, não tem Aham. necessidade de comentar quantas vezes Não, eu não, não, fiz. não, isso não, porque eu também já fiz várias vezes e não passei nenhuma. Você chegou Mas lá, foi entendeu? foi muito, muito estressante, mas Aham, e se eu passo naquela prova, qualquer pessoa pode passar, legal. porque eu não era a mais inteligente da sala. Imagina a Luciana Nicoliella, ela ia passar na primeira vez que fizesse a prova. Eu não fui essa pessoa. Aham. Não. E, uma vez que você passou bom, a gente não faz pelo menos a gente não pensa em fazer a prova sem ter algum objetivo para frente. Claro, o É, objetivo é. nosso sempre é poder trabalhar como dentista aqui, e esse E é ter um dos independência. isso, esse é um dos primeiros passos. É. Quando você fez a prova, você já sabia para onde você queria ir? Eu eu já sabia onde eu ia entrar. Aham. Então o processo foi, eh, ai, como era o nome do nosso professor de pério? Cortelli? Cortelli. Zé O Roberto. Cortelli era amigo, muito amigo de um professor de pério na Universidade do Texas, em Houston. Aham, Eu só sabia disso. sim. Daí quando eu cheguei em Chicago, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para essa pessoa, o nome dele era Antônio Moretti. Aham. E vai conversar com a gente esse mês ainda. Vai. É, Legal, ele é uma pessoa maravilhosa. legal. E ele com maior gentileza, ele me explicou ele falou: "O que que você quer fazer?" Eu falei: "Tem 2 coisas que eu quero fazer, ou prótese ou endo". Uhum, Porque quando a gente se formou, eu já estava ajudando em prótese removível. legal. Daí eu falei: "Ou prótese ou endo". Ele falou: "Ó, pode esquecer endo, não vai Hum, entrar". Ele falou: nossa. "Não, ninguém aceita", ele falou: "Não, pode esquecer, porque ninguém vai aceitar, eh,
Estrangeiro. Ele Estrangeiro. só, se você quiser fazer endo, você vai ter que fazer a faculdade de odonto aqui inteira, os 4 anos. Aí você Nossa, consegue. Então caramba. não é que eu sou estrangeira, é o diploma estrangeiro, eles não iam Tá. aceitar. Aham, Eu falei, tudo bem. Eu falei, prótese. Ele falou, prótese você tem bastante chance. legal. Aí ele me explicou tudo, ele falou, se você quiser. Aí eu falei, ele falou, qual escola que você quer? Aí eu falei, eu tô tentando na Universidade do Illinois. Uhum. E ele falou, se você quiser, se você tiver interesse no Texas, é mais barato e é mais fácil de entrar, eu tenho contato. Eu falei, Ok. então tá. Ele falou, você vem aqui, se você vier aqui, eu te apresento para pro Program Director. Sim. Eu falei, tá bom. Só que eu estava em Chicago, fiquei 1 ano lá e falei, quer saber, vamos mudar, a família do John era do Texas. Falei, vamos, porque é uma boa oportunidade, a gente Claro. consegue ficar perto da família e perto da universidade. Aí mudamos para o Texas, foi aí que a gente resolveu vir para cá. Sim. E conversei com ele, conheci a faculdade, e daí ele me explicou, e devagarinho eu fui fazendo TOEFL, fui fazendo GRE, Sim. fui fazendo os transcripts Diploma, dos papéis, histórico escolar. histórico escolar. Sim. Daí demorou mais ou menos 1 ano para eu conseguir tudo isso, 1 ou 2 anos. Então, assim, o processo é longo, porque tudo que faz é difícil, era demorado. Internet naquela época era dial-up, eu não sei se você lembra. Claro que eu lembro, só aquela barulheira toda que fazia, eu só Pois podia é. entrar depois da meia-noite. Não existia Google, Não, que a gente Google consegue nada. achar informação. Então, eu ligava para a faculdade e Aham. ninguém respondia nada. Você não consegue, eu não conseguia achar informação, não conseguia, ninguém Você respondia direito. não tinha nenhum brasileiro na época que na universidade que você estava prospectando que pudesse ajudar alguma coisa? A única pessoa que eu conhecia naquela época era o Moretti. Aham, ok. E eu estava longe. Ah, Daí, tá. quando eu cheguei aqui, aí eu conheci uma brasileira que fez prótese e Ok. ela estava fazendo faculdade, ela estava fazendo o programa. Aham. E daí eu fui aprendendo. Com o tempo, eu ia, ligava, perguntava. Fui Uhum. aprendendo o que tinha que fazer, o que tinha Sim. que... onde que achava. E daí você vai conhecendo outras pessoas e outros programas, e daí eles falam, estuda pelo Kaplan. Sim. Tem esse livro, tem aquele livro, que é o que você agora está fazendo, colocando tudo junto. Estamos Quem me tentando. dera ter esse privilégio naquela época, né? Aham. E então, daí mudei para cá e continuei trabalhando. Eu trabalhava e não tinha vontade de estudar. Uhum. Ainda, já no Aí, Texas, ainda como dental assistant? isso, Sim, vim para ok. cá e daí aqui pagam menos ainda, então eu tinha que trabalhar mais. Nossa. Daí e a vida vai continuando. Daí um dia apareceu um programa que chamava Preceptorship. Sim. E eu falei, daí eu me divorciei do John Uhum. e fui aceita no Preceptorship, Opa. sem os boards. Falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Que coisa maravilhosa. O Preceptorship, eles não aceitam, não tem student aid. Você tem que pagar do bolso. Aham. Falei, como? Com salário de dental assistant, ganhando $30.000 por ano, como é que eu vou pagar o programa? Aí não tinha jeito. Aí, vou mudar para o Brasil. Você não pode ser dentista aqui, vou ser dentista no Brasil. Até aí não sabia nada que tinha coisa em Boston, que eu não sabia de nada disso. Sim. Aí, quando eu resolvi mudar para o Brasil, eu conheci o pai dos meus filhos hoje. Sim. E ele falou, não precisa mudar, eu te ajudo, porque a única coisa que eu consegui foi dinheiro para pagar o programa. Mas aí, como que eu ia pagar aluguel, carro, comida, essas coisas, né? Sim. Aí ele falou, não. Daí, ele falou, não, eu ajudo. E a gente começou a sair, a gente começou a namorar, e ele falou, vamos casar. Daí ele me pediu um casamento, falei, vamos, tá bom. E comecei o programa. Sim. Daí eu fiz o preceptorship, ainda não tinha os boards. Quanto tempo esse preceptorship foi? Como ano. funciona? Como que funciona o ano. preceptorship? Você acompanha aluno? Como que é? Desenvolve pesquisa?
Não, não desenvolve pesquisa. Você faz 6 meses com o segundo ano de faculdade de Aham, odonto, ok. e daí trabalha na clínica da pós-graduação. Olha, Então meio a meio. você via E eles paciente? começaram, a gente via Que pacientes. legal, olha isso. Então era mais ou menos assim, para colocar todos os estrangeiros na mesma página, no mesmo Aham, nível. sim, sim. Daí, e foi um programa bom, coloca mesmo todo mundo na mesma direção antes de começar a residência, porque o problema que Aham, eles estavam tendo é que de residente de país diferente com nível de educação diferente. Não que o nível seja ruim, aham, mas muita diferença. Nível tá. material. Tinha uma colombiana na minha sala, ela olhou para mim, ela veio com a mão cheia assim de broquinha, de borrachinha, e isso e aquilo. Ela falou: qual que é o brownie? Eu olhei e falei: Hum, sério? Você não sabe qual que é o brownie? é mesmo? Aí, claro, a gente não tem isso no Aham, Brasil. não, Não tinha no Brasil esse brownie aham. green and blue, Sim, né? sim, aham, E na Colômbia também não deve ter. Então, assim, olha só. foi importante ter feito Aham, esse 1 ano antes. ajudou bastante. Ajudou bastante. Aham, E daí eu não tinha os boards. tá. E o pessoal falava: não, não, tem para fazer residência, vai ter que fazer os boards, vai Ah, ter que fazer os boards. Mas eu me dei bem na clínica, eu era boa de mão. aham, Aí eles me aceitaram sem os boards, com a condição que eu só iria me graduar se com os eu boards. terminasse até o fim do programa. 2 anos? 3 anos de 3 anos de residência. residência, ok. É. Daí eu ficava na clínica, fiquei grávida, tive filho, e quem disse que eu passava nos boards? Não tinha jeito, nada fazia eu passar. Aham, Daí acabou o programa, eu me formei, mas eu não me formei. E formou, daí ok. eles falaram: não vamos dar o diploma enquanto você não passar os boards. Aí não tinha Aham, jeito, né? Aí eu sim, tive que estudar, 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 aham, estudar, estudar, feito uma louca. Aí eu fiquei em sim, casa, aí nessa hora eu já não trabalhava mais, aham, eu coloquei o Alex no daycare, então ele sim. ficava o dia inteiro no daycare, eu ficava em casa estudando o dia inteiro. Minha nossa. Enquanto eu não sentei e estudei pelo menos 6 horas por dia, eu não passei na prova. Nossa, Elisa, Eu tive imagina só. mesmo que me dedicar 100% Aham, aos boards. aos estudos para poder passar, porque a gente falou ainda, nessa época, era dependente ainda de nota, E né. daí você tinha que fazer 75 nas 4 partes do Aham, National Board. sim, sim. E Hoje daí você só eu não passava em passa bioquímica. Eu não passava em bioquímica. ah, Toda vez eu reprovava em por causa bioquímica. de bioquímica. É. Caramba. Hoje, bom, hoje você passa ou falha, pass ou fail. Não tem mais nota? Não tem mais nota. Isso já desde 2011. Eles 11? Não. Olha só, nosso tempo passa tão rápido. Não, já tem um bom tempo que é pass fail. Eu quando fiz a primeira vez ainda era nota, e eu precisava de 75 para dizer passei na parte 1, eu fiz 74, quase tive um troço, mas tudo Eu bem, fiz passei. 74 tantas vezes. E na segunda vez foi menos. Essa segunda vez que eu fiz já era pass fail. E quando você passa, você recebe a carta, você passou, passou, acabou. Não dão Uhum. nota, não falam quando você tirou, quanto que foi. Eles só falam para você a sua nota quando você não passa. Aí a Uhum. segunda também não passei. Eles mostram a nota quando não passa. Quando não passa, porque eles fazem, eles colocam cada são 4 quesitos e eles colocam a sua média geral, um cálculo horroroso também que eles fazem, que eu não entendo nada. Mas, eu também fiquei abaixo do 75, claro, e eu falei: "Bom, acho que eu vou esperar iniciar esse integrado agora, porque a ideia deles é trazer mais o aspecto clínico para essa prova e fazer a integração das ciências básicas com a parte clínica.
Então, eu vi alguns modelos da prova e parece ser bem interessante, porque tudo bem, são 2 dias de prova também, mas eles colocam casos clínicos para você poder fazer a análise e interagir com o conhecimento todo que eles pedem. Eu não Uhum. sei, não conheci ninguém ainda que tenha feito a prova. Eu estou em conversação com um rapaz que trabalha comigo, que é indiano, que quer fazer a prova também. Então a gente vai se planejar, vai se programar para poder estudar junto. E quem sabe entre agosto e outubro a gente faz essa prova integrada. Eu vou dizer, no meu caso, é assim mais para dizer que eu fiz a prova, porque eu não tenho intenção, pelo menos nenhuma agora, de entrar para algum programa de advanced standing ou residência, mas como um rapaz que eu conheci aqui disse, é uma porta. Se você tiver a prova já feita, vai te abrir uma possibilidade mais para frente, se você quiser seguir o caminho dentro da escola. Mas tá diferente do que quando você fez. Você precisa fazer o advanced standing? Não. Ou você consegue usar as horas que você tem em Boston? É, para fazer alguma coisa específica? Para abrir um consultório ou Ah, alguma não, não. coisa? Não, para abrir consultório, bom, Lisa, eu não tenho essa vocação. É. É Olha, eu não vocação. recomendo. É É, tanto estresse. aham, É outra história altogether. É aham, é outro Zoom meeting que a gente pode ter para conversar o que é ter um consultório aqui nos Estados Unidos, é. que não é fácil. Não, eu não Nossa. tenho. Eu acho que eu realmente me encontrei trabalhando ali onde eu estou. Eu trabalho nesse centro de saúde comunitária. É até Aham, interessante. Amanhã fazem 13 anos que eu iniciei lá, sabe? aham. E eu olho para trás e falo, puxa, passou tão rápido. E eu acho que eu realmente me encontrei, porque, olha, você falou desse próximo Zoom Meeting para falar sobre isso, porque, de fato, são algumas preocupações, são algumas coisas que eu não tenho e que eu acho que você deve ter elevado ao dobro, ao triplo, sabe? Porque, Ai, o lockdown é um exemplo sim, perfeito. sim, eu imagino. Eu fiquei 3 meses completamente parado em casa, mas eu tinha algum personal time acumulado. A companhia que eu trabalho ainda foi muito legal de permitir a gente ficar com personal time off negativo para a gente poder pagar quando a gente retornasse ao trabalho. Então, eu fiquei pelo menos um mês, eu tinha um mês, ah, assim, de salário garantido. Os outros 2 meses que eu fiquei parado, eu fiquei dependendo do seguro-desemprego, que a gente foi autorizado a fazer a aplicação. Mas, Lisa, eu não faço ideia do que, no seu caso, então, deve ter sido manter consultório, aluguel, funcionário. Me dá até, não, realmente, me dá arrepio pensar um negócio desse. Não teve manter. Eu Uhum. fechei e não paguei mais ninguém. Aham. Não tem como. Sim. Não tem, não tem revenue, não Aham. tem aluguel para pagar. Entendi, não tem nada. E o aluguel, o landlord continuava pedindo dinheiro, continuava pedindo dinheiro. Uhum. Durante o lockdown, eu estava morando num apartamento. Sim. E eu falei, agora eu vou morar na rua. Literalmente, eu achei que eu ia morar embaixo da ponte, não tinha para onde ir. Eu ia Caramba. ficar vivendo de favor, morando na casa de um amigo para o outro. Aham. Porque se eu não pagasse o aluguel, eu ia ser Pejada de lá. despejada. Uhum. E a única coisa que passava na minha cabeça era
eu tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha dinheiro em cash, eu tinha dinheiro para pagar aluguel por 3 meses. Aham, Falei: "Então, pelo menos por 3 meses eu não vou ser despejada". sim. Isso Só do que Office. isso tudo assim, isso tudo passando pela minha cabeça no primeiro mês. Aham, A gente ficou fechado por 8 semanas aqui. Então, no aham, primeiro mês, essas coisas passando na minha cabeça. Foi um estresse, assim, que eu não quero nunca mais passar na minha vida. uhum, Daí, eu pensava assim: pronto, se eu vou passar 1 mês, eu tenho aluguel por 3 meses, mas quando a gente voltar, eu não tenho condição de manter o consultório. O aham, consultório, não, eu vou ter que abrir falência. aham, Mas daí, depois de bastante tempo, logo um pouco antes da gente reabrir, o Trump fez o CARES Act. aham, E daí ele deu o dinheiro para a gente cobrir o salário dos funcionários. E daí sim, foi que a gente chamou de PPP. aham, Aí teve PPP, teve grant, daí o SBA começou a dar dinheiro e daí foi quando a gente conseguiu se recuperar. uhum, Se eu soubesse que essas coisas iam acontecer, que essas coisas boas iam acontecer, porque daí eles deram um empréstimo para a gente de 30 anos com 3% de juros. Então, nossa, assim, é é quase isso. dado o É claro, dinheiro, não, com certeza. quase dado. Nossa vida, Se eu beleza. soubesse que essas coisas iam acontecer, eu teria aproveitado e é, teria sido mais fácil as 8 semanas. Eu teria Aham, é, usado o tempo, em vez de me estressar, usado o tempo para descansar. sim, uhum, E mas não tem problema, acabou tudo bem. A aham. primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa. Opa, Quando a legal. gente voltou, eu falei: "Ah, não, não vou mais guardar Aham, dinheiro, não tem, vou comprar uma casa". sim, E porque se acontecer alguma coisa, que seja alguma outra coisa, né? 2 anos atrás foi o Harvey, que a gente uhum, que eu é, achei que o é. consultório Nossa, tinha eu lembro, inundado. Eu falei: "Pronto, eu liguei para primeira vez". você na época, eu lembro, porque eu pensei em você, na Juliana também, que estava aí perto de você, né? É. E foi, nossa vida, horrível. É. O que a O gente via apartamento onde eu aqui, morava inundou. aham, Me tiraram de barco. caramba, Mas eu estava no terceiro andar, então não tinha nada para estragar, não estragou nada meu. aham, sim. Mas o consultório foi uma ilhazinha, sobrou uma ilhazinha. O consultório ficou aqui na parte de cima e tudo em volta foi alagado. Então, o meu consultório não aconteceu nada Caramba, Lisa, também. olha isso. Isso é providência de Deus. Nossa, Ai, imagina isso. Deus sempre esteve do meu lado, não tenho dúvida Imagina isso. nenhuma. Caramba, Lisa. O medo, caçamba. Cada coisa que eu passei. Agora, vamos voltar na parte, depois que você, então, você foi aprovada no board, ok? Aí a universidade deu para você o seu título de Daí, quando especialista. eu passei no National Board Parte 1, passei no National Board Parte 2, e eu já tinha o diploma Sim. de especialista. Aham. Daí eu tive que fazer o RAB. Ok. Aí fiz, graças a Deus, passei na primeira vez. Ótimo. Legal. E daí eu comecei a trabalhar para outros consultórios. Isso, Fiz isso prótese. por 1 ano e meio. Então, eu vou só entrar um pouco nisso, porque eu sou muito xereta. A gente falou que o Google não existia muito naquela época que a gente, no início dos anos 2000, talvez existisse, mas não era o que é hoje. É. Mas eu tomei a liberdade de entrar no site Maple Leaf e Ah, eu entrou. vi, eu entrei, você acha? Eu vi Tem lá, pô, 360, você consegue andar dentro do consultório. eu sei. E eu vi, você faz também prótese buco? Faço, eu sou Achei prótese. sensacional. Nossa, É. que legal. Como é que é Eu nunca trabalhei. Aqui em Houston tem o MD Anderson, né? o que é Então, o MD Anderson? eles tomam todo o prótese buco, eles que Ah, fazem. ok. É como se Mas, fosse um mas mesmo centrinho em no Brasil, Bauru? prótese incluía prótese buco também, não era tudo? A Tinha, gente fazia tinha. fixa, removível, prótese buco, Prótese todas buco. as próteses. Não, então, mas é que a prótese buco que eu particularmente, bom, que eu lembro, eu fiz um modelo de olho, Pois é. mas Agora eu é diferente, agora a gente sim. usa silicone. É tudo Então, molinho. aham, é.
O meu era resina acrílica jet, precisei É. pintar a íris, Mas a precisei gente até hoje a gente usa isso, se não tiver outra solução. Depende do laboratório também, né? A gente não ok, precisa. Os residentes precisam fazer todo o trabalho de laboratório são os residentes que fazem. A gente sim, não tem laboratório que faz para a gente. aham, A gente tem algumas pessoas de laboratório que ajudam um pouco, tá. mas tem umas coisas que são um pouco mais perigosas, que forjar prótese removível Ah, é tá. muito metal Sim, para sim, a gente sim. se queimar, né? Aham, Então a gente claro. tem gente que ajuda, Mas mas bom, prótese hoje é uma das coisas que mais se desenvolveu, eu acredito, em termos de tecnologia, por uhum, conta do escaneamento, e você vem lidando com. Você só faz prótese hoje? não, eu Não, faço odontologia geral, faz de a tudo. maior parte. É, porque eu não sei como é aí, mas aqui no Texas, todo dentista, todos querem só fazer prótese, porque é onde tem mais dinheiro, né? Ah, tá. Então ninguém refere. E a prótese buco, o MD Anderson faz tudo. Pega Eles tudo têm também. laboratório lá, Aham. É então monopólio. assim, não tem nem como competir com o MD Não. Anderson. Mas é que eu achei muito bacana isso, porque eu não lembro, pelo menos, eu você cresceu em Taubaté, eu Uhum, cresci em São José. Eu não uhum. lembro em São José alguém dizer que fazia prótese buco, A porque gente tinha uma professora, ela era de tinha, Taubaté, ela era a única pessoa que fazia. a Cristina Eu não Claro. lembro, mas como você lembra de Ah, nome eu de todo lembro mundo? essas coisas. Então, duas coisas que eu lembro. Não, ó, não são duas coisas que eu lembro. É, eu, duas coisas que eu lembro. Uma é nome e a outra eu não sei mais o que é. Não, mas é coisa. Lembrar coisa inútil para mim é fácil. Agora, se Ah, vai eu pedir, lembro de bastante coisa inútil se você também. vai pedir para eu enumerar a lista de número primo, eu não sei. Ai, pois é. Entendeu? Então, coisa importante eu não lembro. Agora, coisa inútil, eu não lembro. Mas, vo- bom, prótese, você então hoje tem o seu consultório e faz de tudo lá, Uhum. certo? Eu evito endo, não gosto de fazer Mas você endo. queria fazer endo antes quando você chegou aqui. Ai, mas aí eu perdi. Eu Ah, perdi a endo, eu perdi a mão na endo. Agora eu tenho medo de endo. Eu era boa em hum. endo, lembra? Não sei se você Lembro, claro que lembra. eu lembro. Pois é. Então, Mas aí aqui agora é tudo broca rotatória. rotatória. Isso, Ai, tá morro de bom. medo. Não, nossa, é ótimo. A Eu gente estava uso, numa assim, disputa. algumas coisas eu faço, eu uso o sistema que chama Wave One. Não sei Ah, se você já ouviu. então, exato, é excelente. Nossa, a gente Eu está uso brigando. pouquinho. A gente está brigando lá no trabalho para ver se consegue colocar esse Wave One lá, mas tá É, uma uma broquinha só. briga. É Uma ridículo só agora fazer. Eu tenho até medo, eu falo, será? é Será quase que limpou? é quase one size fits all. Ah, limpa, é só irrigar bastante, que nossa, fica lindo, os casos é perfeito. É, é. Nossa, muito. Vocês que tem que tentar, hein, Lisa? Volta aqui. Não, eu tenho o sistema, eu uso, mas eu uso em canino, não faço premolar, não faço molar. Ah, Lisa. Não, Uhum. tudo bem, não tem problema. Não tenho Legal, não. vontade. Mas Sabe, eu prefiro fazer implante, que demora 15 minutos, e e o, e fica o, lindo, né? profit, o profit é $2.000. Nada mal, nada. Não, eu pago $500 de laboratório e Mas vale a pena. vale a pena. Imagina, vale a pena. Eu Você tenho um periodontista que me manda bastante paciente. Para que eu vou aham, gastar 1 hora e meia fazendo uma endo por $800 quando eu posso estar fazendo um um implante por implante mil com e oitocentos? 15 minutos você faz, 15 minutos. imagina só. E eu E só aí, faço uma moldagem, porque a assistente faz o resto. você faz a Eu, só, final, ela eu faz faço a só a moldagem do implante, ela faz o opposing e o bite registration. verdade, olha que beleza. Aí, não, aí é outra coisa, né? Poxa vida. É. É Quando li tem assistente, aqui não é, não. Quando eu trabalhava, quando eu estava perto de Chicago, eu estava no estado de Indiana. aham. A assistente faz, ela coloca o material. Ela que, a assistente, o dentista só corta e limpa a cárie e a assistente que restaura. Verdade, porque É. eu conversei com uma menina que formou na Univap, até ela já coloquei a nossa conversa online.
ela formou na Univap, ela é Dental Hygienist em Washington, no estado de Washington, e lá tem, as hygienists têm esse expanded function, Isso. que o dentista vem, faz o preparo e a assistente, a higienista, ela além de fazer o Maquinista. profilaxis, ela também é autorizada a fazer a A restauração. restauração. E eles estão Aqui, brigando eles aqui em não deixam. Massachusetts para poder implementar isso, mas o board aqui tá brigando, viu? Não saiu ainda. Aqui não pode fazer, a assistente não pode fazer nada, ela não pode fazer nenhum tipo de final. Uhum. Se é final impression, final restoration, tudo só pode fazer o que é reversível. Sim, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. Aqui o que elas fazem é a moldagem, por exemplo, vou fazer prótese total, tá? Eu Ela faço, pode só fazer a preliminary faz as impression. preliminares, exato. A final tem que ser eu. É você. Isso, da final para Aqui. frente. Então, acho que é mais ou menos parecido aí com aqui. E, Mas eu faço a final impression do abutment aham, e ela faz a moldagem da cada da cada oposta. oposta e ela tira a oclusão, Qual registra a o tamanho oclusão. do seu time aí, Elisa? Eu tenho agora 4. Eu tenho uma higienista, uma office manager, uma assistente e uma menina que faz as duas coisas. Ela trabalha na frente Aham, e com seguro, essas coisas. sim. Atende telefone. E quando precisa, quando está ocupada, ela trabalha comigo no fundo. Oh, legal. E quantas cadeiras você tem lá no Agora seu? eu tenho 4 Aham. com capacidade de 5 cadeiras. Olha que legal. E só você como dentista? Só eu. É, É muito diferente no Brasil, né? Que a gente só tem uma cadeira, uma uma, cadeira para uma tudo. secretária, a secretária ajuda com Já irrigação, a secretária faz tudo. É. um paciente entra, o Tá, paciente então, sai, aí o próximo entra. o que foi para você de diferente quando você começou lá atrás em Chicago, quando você se deparou com o processo de infection control, biossegurança aqui, de diferente que você Eu achei que aprendeu? eu fui para trás, porque o consultório tinha carpete. Quem que tem carpete? Como é que tem carpete no chão? Aham, E ninguém usava touca, era só máscara. só máscara. E no Brasil a gente usava touca, máscara, não podia ter carpete, tinha que ser Aham. piso frio. Aí eu falava, tá tudo errado aqui. É tudo errado. Mas Agora que teve Covid, não, agora que eles estão fazendo tudo do jeito que tem que ser, tá mudando agora tudo. que nós estamos usando a touca e agora que É estamos mesmo? usando jaleco, eu não usava nem jaleco. Aham, E eu usava só os scrubs, mas sim. não punha jaleco, então é como não tivesse nada. Quando Aham. eu montei o consultório, eu usava calça e camisa Olha, nem jaleco? e não usava jaleco, Mas porque daí não, eu ficava com muito calor. não tinha. Existe aí, como é que fala? Inspeção. Como é que fala? Tem tudo isso, não sei. É, Mas fiscal, é fiscalização. OSHA, Isso, tem. Oxe. Então, eles Isso. batem no consultório particular para poder verificar Não, isso? não, se alguém, vamos supor, algum funcionário reclama, fala, não, lá é sujo, Aham, ninguém limpa, daí eles vão e fazem sim. a inspeção. Aham, Mas para dizer que de uma vez por ano faz inspeção, não é assim. tá. Eles não fazem inspeção, e se não tiver necessidade, eles não aparecem. É difícil conseguir um alvará para trabalhar, para montar consultório, Lisa? Para construir consultório tem Aham, permit. sim. Mas a companhia que constrói o consultório resolve tudo isso para você. Já faz Então tudo. tudo Então, tem. quando Hum? você entra, você já tá pronta para começar, porque já foi tudo conseguido isso antes, então. É isso mesmo? Sou eu que tenho é como construir uma casa. É você que tem que ir contratar o arquiteto e Aham, fazer, mas é o arquiteto que faz, que manda o papelada para tá. a prefeitura.
Aham, e para pedir os permits tá. e aprovar os permits. Então, quando ele termina o projeto, tá tudo no O código. então o seu consultório você construiu ou pegou, herdou, comprou de alguém? Another, Ah, outra outra história, outro história dia. que é trial and error, learn from your mistakes. Aham, sim. Eu comprei um consultório de um dentista que estava se aposentando, Aham, ok. mas ele era americano, já era de mais idade, todos os pacientes confiavam nele. Aham. Aí eu comprei o consultório, ninguém confiava na Hum, mocinha brasileira que começou a trabalhar aqui, né? aham, Aí perdi um monte de paciente, foi uma tristeza. entendi. Daí eu falei, e eu estava num prédio que tinha 9 dentistas. Eu era a 10ª dentista. Aham, Aí eu falei, tem que sair daqui. aham, Daí construí um consultório, que é o que você viu no website sim. hoje, Aham, e esse eu aluguei o local e daí constrói dentro, sou sim. eu que construo. Uhum, E foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu tenho visibilidade, tenho uma tá. placa enorme na frente do consultório, Aham, e então eu tenho bastante paciente agora tenho bastante paciente. sim. Poxa. Mas então eu fiz as 2 coisas. Eu Aham. comprei o consultório, vi que não deu certo, e daí eu Sim. comprei um consultório novo. Aí você Construí um fez consultório. você construiu do zero. É, Eu acho isso. que essa, eu admiro demais, essa parte, esse espírito de empreendedorismo. Eu acho que não talvez tenha sido até um pouco de insucesso meu nesse aspecto quando eu estava no Brasil, mas uma coisa que eu achei muito bacana aqui quando eu cheguei, é a visão que os dentistas têm do consultório, porque eles têm o consultório e é a empresa deles. A Dentista empresa, não tem visão de empresa. Nenhum dentista tem visão de empresa. infelizmente, isso foi difícil para você, Para mudar todos os dentistas. esse mindset Até hoje é difícil. para Eu você? sou. É mesmo? Não é. A minha mãe falava, eu não sei se. Minha mãe sempre falava: vê a pinga que eu tomo, mas não vê o tomo que eu levo. Fazer odontologia é fácil. Aham, Ter paciente é fácil. Fazer marketing de paciente não é fácil. Você demora para achar a pessoa certa. aham. Mas funcionário aqui não gosta de trabalhar. Ah, tá. Eles gostam de ganhar o dinheiro do salário no final do mês, mas Uhum. não é isso que, assim, eu falo, meu Deus do céu, você vai sentar e fazer nada? É mais difícil sentar e fazer nada Do que durante o fazer alguma dia coisa. do que fazer alguma coisa e trabalhar. Então, daí eu sou micromanager. Então, eu acabo fazendo, não vai fazer, não vou ficar pedindo, eu acabo fazendo. Então, é isso que me estressa muito. Entendi. E dentista não tem essa coisa de manter um consultório de dinheiro e aluguel e quanto que eu compro nisso. A Aham, gente vai aprendendo devagarinho, né? Por sim, exemplo, se eu comprar um scanner, quanto que eu gasto em material para sim. fazer, quantas pessoas mais eu consigo ver. Aham, Se eu compro um iTero, por exemplo, e eu vou começar a fazer Invisalign, se eu 10 pacientes por mês de Invisalign vai pagar o iTero, é um bom investimento. Então, essas aham. coisas, assim, a gente não tem essa visão É, de qual investimento é bom. Custa $150.000 um scanner. Na época, tinha esses scanners, o CEREC, né? aham, Mas aí você tem que fazer o cálculo. Você compra o iTero, custa uma fortuna, uhum, mas você vai fazer muito mais rápido. sim, Então, se eu consigo fazer, em vez de estar fazendo 3 coroas por dia, eu estou fazendo 5 coroas por dia. ok. Então, vale a pena comprar, porque o Aham, investimento vai trazer mais revenue, então eu vou ganhar mais dinheiro gastando 150 mil. aham, Essas coisas dentista nenhum tem, a é. gente não tem essa visão. Você disse que tem uma manager, ela ajuda você nesse aspecto ou tem uma outra pessoa por trás que te orienta? que, Antes não tinha ninguém que me orientava, então eu não gastava dinheiro com nada, eu morria de medo. Aham. Agora eu tenho financial advisor. Ah, ok. Então é o financial advisor que ajuda a fazer esse cálculo
Aham. e eu não sei nem fazer uma tabela de Excel, eu não sei construir, então não ajuda, né. E mas aí, então essas coisas que a gente vai aprendendo, e no Aham. começo, quando você não sabe nada, é tão É. estressante. Agora que já faz quase 10 anos que eu tenho, faz 8 anos que eu tenho consultório, que é Isso que eu meu. ia perguntar para você, há quanto tempo que você já está como Eu tenho proprietária? eu tenho 10 anos de licença e 8 anos de como proprietária. Ok. Poxa vida, Elisa, que legal, hein? É bem diferente aqui Aham. do que no Você Brasil. você, como é que funciona aí no Texas? Porque aqui em Massachusetts você precisa fazer a renovação da sua licença a cada 2 anos, o É. dentista full, tá? Eu sou o que eles chamam de limited license, então eu preciso fazer a minha renovação anual e eu tenho que fazer 20 créditos de continuing education por ano. O board, ele não vai atrás, mas você tem que fazer, porque se eles fizerem auditoria e você não tiver, já era. Como é que É. funciona aí no estado do Texas? Aqui eu tenho licença para nitrous oxide, então eu Ok, tenho que fazer 12 horas de CI para minha licença, que eu tenho que renovar a cada 2 anos. ok. Antes era anual, agora Aham, mudou para 2 anos. tá. E eu tenho que fazer 12 horas de nitrous continuing education. Ok. Então eu tenho que fazer 24. Aham, E mas só porque eu tenho o nitrous oxide. ok. Se eu não tivesse, seria só 12 horas, mas aqui a gente renova a cada 2 anos. A cada 2 anos também. Se tiver algum, por exemplo, se algum paciente reclama para o board ou faz alguma coisa, daí eles a primeira coisa que eles perguntam é o seu CI. Aham, ok. Mas se você não tem, vamos supor, eu tenho só 8 horas. Aí eles te dão 2 semanas, um prazo para você completar o que Fazer. você está devendo. Ok. E uma coisa que a gente sempre ouve no Brasil, é essa questão litigiosa aqui nos Estados Unidos, esse espírito litigioso que o americano tem. Você é proprietária de um consultório e carrega no ombro uma responsabilidade enorme nesse Uhum. aspecto. Qual que é o espírito do sulista, do texano nesse aspecto, Lisa? Eu acho que é pior, é mais. eh, eh, Eles são mais exigentes aqui. Não É, sei como que é em outros estados, mas eles são aham, muito exigentes aqui. ok, Qualquer coisinha que eu escuto assim, nossa, fulano, quem faz prótese, paciente de dentadura reclama aham, porque eles são velhinho, reclama mesmo, aham, sabe? sim, E daí eles reclamam mais. Então sempre tem, ai, teve reclamação no board. E uhum, é uma dor de cabeça, porque você tem que chamar advogado, gasta dinheiro, tem sim. que ir para Austin, tem que responder, e daí acaba que é dismissed. Isso já Mas aconteceu com você? não, Não, ok, não, com graças a Deus. dentadura. Aham, Mas, com funcionário reclamando eu já tive. aham, Então aí você tem que ir, responder, ai, é uma dor de cabeça, é um estresse, daí você uhum, tem que colocar papelada, é dinheiro que gasta. sim, Tem o malpractice paga, aham, mas é uma dureza, pra que isso, sabe, não dá, daí você fala: Será que vale a pena mesmo você trabalhar e estudar e fazer tudo isso para eles virem mas eles vêm assim, feito um monte de doido para cima de você, querendo saber se tem consent form, para saber se aham, tem isso, tem aquilo, todas as regras que você sim, precisa fazer. E você escuta assim, direto. Tem uma amiga minha, ela não é, ela é conhecida, eu não é amiga, mas eu escutei que a funcionária foi reclamar de que ela é pequenininha, ela não é muito grande. E as funcionárias foram reclamar que ela fazia physical abuse para as au, funcionárias. nossa, Mas é porque querem dinheiro. claro. Eu acho que esse espírito não muda em qualquer lugar do mundo, né. É, Quantas vezes a gente é não mesmo. ouve dizer de gente que passou por isso também lá no Brasil,
E, bom, no Brasil, acho que um dos grandes problemas que existe no Brasil é CLT. E as pessoas se encostam em você nesse aspecto, e se você tem que ficar com muito dedo para poder demitir uma pessoa, e quando, mesmo que você entre num acordo, a pessoa, bom, eu não sei, essa parte eu prefiro até nem fazer muito comentário, porque, primeiro, eu não sei de nada, e segundo, eu ouvi dizer que a lei trabalhista no Brasil mudou, e o que eu imagino ser já não é mais. Então, deixa para lá. É, Mas é. a Já lei faz muito tempo que trabalhista. nós não estamos lá, né? E, não, então, a lei trabalhista aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui no estado onde eu estou, é um pedaço de papel, você assina, fala, você vai trabalhar de tal hora a tal hora, vai receber de tal hora a tal hora, e tem um termo aqui que eu não vou lembrar agora, assim, de cabeça. Eu provavelmente vou lembrar meia-noite, na hora que estiver dormindo, e vai vir a ideia na cabeça. É. Mas eles têm. Bom, funciona tanto de um lado para o outro. Você pode falar, não volto a trabalhar mais aqui agora, não tem aviso prévio, e da mesma forma funciona do lado deles. Se eles podem falar a qualquer momento, não precisa mais vir trabalhar amanhã e ah, não tem dinheiro para pagar, se tiver, não tem férias, 13º, não tem nada disso. Eles falam, não precisa voltar mais a trabalhar amanhã. Tem um nome para isso e eu não lembro. Mas é um negócio assim, sabe? O contrato de trabalho aqui, ele é simples e direto, sem burocracia. Funciona assim aí também? Ai, aqui não tem burocracia. Todas as funcionárias que você. Eu acho que nesse aspecto é melhor aqui, Aham, ok. porque você manda embora. Elas vão fazer o File for Unemployment. Aham, Então, todo mundo fala, ah, não, mas aí você vai ter que pagar mais imposto se você mandar embora. Se elas ficam, elas não vão trabalhar, você tem que pagar pagar para elas não trabalharem, para não para não trabalhar. fazer nada. Uhum, Então, manda embora, vai pagar mais imposto. Até quando que vai? Não vou ter que pagar 2 milhões de dólares de imposto. Vai chegar uma hora que eu vou chegar ao máximo aham, e não vai ter como subir mais, vai ser sempre uma sim, porcentagem, né? aham, Então, e daí elas fazem o aplicação para o unemployment, e às vezes você você fala, ah, não, foi ela, mandei embora porque ela fez isso, porque roubou, porque uhum, não trabalhava, porque sim, tem vários motivos, tem uma lista de motivos. Essa parte é a mais fácil que tem. tá, aham, Eu mando embora, sim, eu não me preocupo mais, não. Antes eu aham, falava, ai, não, disseram para mim que ia subir o imposto. Mandar ok. embora funcionário é a coisa mais, o menor dos meus Menor problemas. dos problemas. É o menor, é. É difícil fazer o americano abraçar a causa, Lisa? Falar, Maple Leaf, forever. É difícil? Era difícil, era Aham, bastante, era muito difícil, porque as boas estavam sempre trabalhando para um consultório que era maior do que o meu, que era uhum, melhor do que o meu, com um sim, dentista que era mais conhecido do que eu. aham, Mas depois do Covid, sim. todo mundo ficou na rua. Então, tem um monte desses DOS que estão diminuindo. Então, eles tinham 10 consultórios, agora eles têm só 8. Que é DOS? É, ai, Dental Organization Services. Então, é Ah, como ok, se ok. fosse o corporate. Sim, É corporate, ok. como Castle Dental, não Aham. sei o que tem Aqui, aqui. Tem um que chama aqui, Love It, aqui tem tem o outro que chama... Heartland. Eu. Ah, não, Heartland não, Heartland é DOS. Ah, Aham, não sabia ok, que eles estavam em entendi. Boston. Não, É eles estão aqui exatamente isso. aqui na região. Eu já ouvi falar deles aqui. Mas o Heartland não tem o nome Heartland no consultório. Ok. Não, eu acho que você tem Eles razão. mantêm o nome do consultório, mas é Antigo. exatamente. Ok, ok. Então, o que o Heartland... Não sei se o Heartland fez isso, mas o que esse tipo de corporate faz? Uhum, Eles precisam economizar, porque sim. agora ninguém está ganhando dinheiro, o revenue diminuiu. Aham, Eu não tenho o que fazer, eu estou nesse barco, eu só tenho um consultório, mas o aham. DOS tem 10 Tem um. consultórios, eles fecham 2 e colocam os pacientes nos outros consultórios. Eles perdem um pouco, mas eles deixam de gastar um pouco. Aham, Então, assim, e é assim que vai, e os funcionários vão tudo para a rua. tá.
Ah, Agora, daí o que que aconteceu? Ó, essas meninas, eu estava com 3 higienistas, eu só preciso de uma higienista. Eu aham, estava com 3 higienistas ótimas. sim. Eu falei: "Vou segurar as 3". Aham, Daí eu coloquei uma para trabalhar uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, uma que trabalhava 3 dias por semana, falei: "Essa eu vou segurar, aham, porque ela é boa". sim. E daí a terceira higienista não era a higienista, era o higienista, e daí Uhum, ele morava muito longe. tá, Aí ele resolveu ir só ficar mais perto de casa. Eu falei: ok. "Pronto, agora eu tô com só 2, mas Aham, então uma que trabalha na sexta-feira e uma que trabalha segunda, terça e quinta". sim. Você abre seu consultório 5 dias por semana? 4. 4, ok, É, e a higienista começa às 8 e eu só trabalho de 9 às 3, ok. porque eu levo a minha filha na escola de manhã, Aham, e daí eu gosto de chegar mais cedo, fazer janta, legal. ter tempo para a família, né. Aham. É, eu acho que isso é uma flexibilidade muito legal que a odontologia aqui nos Estados Unidos pode oferecer pro dentista, justamente por isso, eu acho que a flexibilidade de horário, você não trabalha aquelas 10, 12 horas que a gente vê tanto colega no Brasil trabalhando, que entra às 8 da noite, às 8 da manhã, sai 9h30, 10 horas da noite, e você não se preocupar tanto com o revenue, né? O que você ganha, porque você sabe que você trabalhando naquele período, você vai ter o suficiente para você poder levar a sua vida. É. Aqui, eu conheci uma menina, eu vou conversar com ela segunda-feira, a gente vai conversar aqui. Ela fez o Advanced Standing em Boston, e o marido Uhum. dela, ele tinha terminado um pouco antes a faculdade, ele é americano, casal excelente, ótimo. Só que ele começou a trabalhar antes dela. E ela contava que quando ela terminou o programa e eles foram começar a trabalhar juntos, ele trabalhava 4 dias por semana, porque um dos dias ele ia jogar golfe. Ela falou: não vai mais não, vai trabalhar todo dia. Mas, ele era funcionário ou ele tinha um consultório? Não, eu acho que na época eles não tinham consultório ainda, Hum. porque ele trabalhava no hospital na ilha aqui em Martha's Vineyard, Aham. mas não sei bem, mas eu lembro bem, eu achei muito engraçado ela falar, não, ele vai trabalhar todo dia que nem eu, e sabe? Não, porque se você tem consultório, não vale a pena trabalhar com 5 dias por semana. É mesmo? É. Tem vários motivos para não trabalhar 5 dias por semana. Interessante. Você economiza com funcionário, com salário de funcionário, porque você consegue, depende de quanto volume de paciente você tem. Eu não tenho Aham, volume de paciente para ficar 8 horas aham, por dia, com volume suficiente para manter 5 dias por semana. Então, sim, em vez de eu dissolver os pacientes em 5 dias, é aham, preferível eu concentrar os concentrar. pacientes em 4 Que dias. bacana isso. Isso, E isso, você fica muito cansado, trabalhando aham. 5 dias por semana. E se você dissolver esses pacientes em 5 dias, você fica muito mais cansado do que se você concentrar em 4 Que dias. bacana, Lisa. E isso veio também da conversa com o seu financial advisor ou você aprendeu na Foi. marra? Não, foi consultoria. Eu tive Que bacana. consultor que explicou isso pra gente. Ele fala: "Eu só trabalho 2 dias, 2 dias e meio por semana", Olha mas ele isso. tem associate. Aham, Então, daí é diferente, porque ele tem 2 dentistas trabalhando. aham, Então, ele trabalha 2 horas e meia, ela trabalha 2 horas e meia, 2 dias e meio. Então o sim. consultório fica aberto 5 dias. Ah, muito bem. Porque a gente fisicamente não consegue. E daí chega no final da tarde, a gente só está fazendo besteira. E não é só assim, besteira, besteira. Você Aham, está cansado, tá você não cansado. consegue. Aham, Daí já não consegue mais fazer como se você tivesse. Então é preferível fazer menos horas, sim. concentrar mais e Nossa, Lisa, descansar. olha, vai render mais papo nosso isso aqui, viu, meu? Puxa vida. É porque esses são paradigmas completamente fora do nosso dia a dia. Eu realmente Uhum. não fazia ideia disso. Porque eu vou ser sincero, a ideia que eu tinha, poxa, o dentista trabalha.
a 4 dias por semana, é porque, de certo, ele faz um bom dinheiro que não vai ter necessidade de trabalhar no 5º dia. É, Mas é só. essa ideia que você falou, nunca me passou pela cabeça isso. É, Isso é muito bacana. mas assim, trabalhar 4 dias é tradicional do dentista americano. Aham, Ele não trabalha na sexta-feira. exato. E toda vez que tem CI, eu não sei se você já reparou, mas CI é sempre na Na sexta-feira. sexta, é. E Sempre eu no mesmo período. fecho na quarta. Então, Aham, para mim é um problema, porque todo CI bom que eu quero fazer é na sexta-feira. Então, eu tenho que fechar o consultório. entendi. E agora não, né? Agora é tudo online. Eu posso É. fazer o meu CI, que seria na sexta, agora eu posso fazer na quarta. Aham. Mas E o meu motivo para fechar na quarta, em vez de fechar na sexta-feira, é porque eu trabalho no Energy Corridor. Todas as companhias de óleo, de petróleo e gás aham. estão aqui. Então, BP Headquarter é na Memorial Drive, que é onde o Olha, meu consultório é. que legal. Shell Headquarter é 5 minutos do meu consultório. Sim. Tem Halliburton, mudaram para o Woodlands, mas era aqui. Então, a região chama Energy Corridor, Aham. porque todas as companhias de energia estão Estão aí. aqui no meu zip code. Aham. E eles têm esse Flex Friday, não sei como que eles chamam, mas uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, eles ficam de folga, eles só trabalham every other Friday. Ah, tá. Ok. Então, eu falei, e não são todos os funcionários que tiram a sexta-feira na mesma sexta-feira. Aham. Então, assim, metade da companhia Ah, metade tira eles essa alternam. sexta, metade da companhia tira a outra sexta. Aham. Então, sexta-feira é um dia importante para mim, porque eles estão de Sim. folga. Aham. E aí tem que não, com certeza. E o outro, todos os dentistas da minha região estão de folga na sexta. Então, para que eu vou Hum, fechar? Entendeu? excelente. Muito bom. Poxa vida. Ô, Lisa, olha, eu queria agradecer demais o seu tempo, sabe? Olha, eu me senti muito privilegiada Ah, quando você me imagina. ofereceu, viu? Foi uma honra conversar com você hoje. Nossa, ô Lisa, puxa vida, eu que fico feliz de ver o sucesso seu, puxa, passar. Eu Nossa, troco. Quer trocar? eu troco. Olha, eu vou dizer que não, É, você porque sempre foi muito inteligente, eu lembro. você, não, Lisa, você tem um espírito que eu não tenho, sabe? De empreender, de ir atrás. Eu costumo falar aqui que eu não tenho o dom do consultório particular, do private practice. Muita gente me pergunta que paciente, sabe, que termina e fala: "Ah, você não tem outro consultório?" Eu falo: "Não, não tenho, Não tenho e não não quero. não é o meu chamado." Sabe, não é o meu chamado. É, Mas olha, eu fico realmente feliz por você. Olha, eu obrigada. admiro demais essa sua gana, essa sua, sabe, essa sua luta e vitória, sabe? Eu fico Foi uma feliz luta. porque as suas vitórias, puxa, para mim são minhas também. Pô, a gente se conhece há tanto tempo e agora com essa oportunidade que a gente tem de poder se reencontrar, olha, eu só digo para você parabéns, Obrigada. sucesso para você. E hora que você chegar, hora que surgir uma oportunidade de vir fazer um curso, qualquer coisa, um continuing education aqui para esse lado, me fala. Nossa. Olha, eu vou, não vai demorar muito para eu ir. A minha melhor amiga aqui mudou para Boston. E a Então, gente se fala muito em FaceTime, porque aham, era muito bom quando ela estava aqui. A gente passava bastante tempo junta, final de sim, semana. E ela sempre pede, ela casou e o marido está trabalhando em Boston. aham, E ela sempre pede, ai, vem, 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 eu tenho uma casa enorme aqui. E nossa, eu tenho muita vontade de ir visitar. E ela está aham. em Boston. Se Então, ela não você deve estar muito longe de Se você. você vier no verão, aí você tem que vir no Cape Cod, onde eu tô, porque as Tá bom. praias aqui, se você gosta de vinho, tem vinícola aqui perto Ai, que também, bom. Tá famosíssimo combinado. lugar aqui. Olha, Lisa, vai ser um prazerzaço. Muito obrigado, viu? Muito Muito obrigado obrigada a mesmo. você. Se você realmente quer conhecer o caminho e saber o processo real e certo para que você possa exercer a odontologia aqui nos Estados Unidos, conheça a plataforma Dr. Dream. Os professores da plataforma Dr. Dream
irão ajudar você a se preparar da melhor maneira possível, orientando o seu caminho e mostrando o passo a passo para que a sua aplicação venha a se tornar competitiva. Clique no link abaixo na descrição e conheça, aprenda, torne-se um aluno hoje mesmo da maior plataforma mundial para poder ajudar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a buscarem o seu lugar dentro da odontologia nos Estados Unidos. Dr. Dream.